No alto dos céus, um semiplano foi aberto temporariamente. O corpo principal de Leylin abriu os olhos, vendo a marca de um jarro de 2 orelhas na frente. Um rastro de leis explodiu, ativando a impressão. O Jar Sectre era um ser de leis que existia desde a Era da Cobra Viúva. Havia rumores de que podia ouvir sons de todo o mundo das sombras, independentemente de quem fosse. A Snake Dovager fez uso desse fato, coletando os fragmentos de seu corpo e transformando-os em impressões que poderiam ser usadas para comunicação segura. O lamentável fim desse ser de leis permitiu que Leylin soubesse dos métodos de Char. Ausnak. A Mistress of the Night já encontrou Thousand Bear City, e meu corpo principal já foi embora. Ele deu um resumo do que havia acontecido e rapidamente recebeu uma resposta. Capital Imperial Keralen, este é o lugar onde tudo termina. A propósito, eu obtive 2 coisas muito interessantes. Quer dar uma olhada? Sem esperar por uma resposta de Leylin, a Cobra Viúva impacientemente enviou 2 documentos para ele. O Projeto X e o Projeto da Árvore da Vida, hein? Leylin acariciou seu queixo, lendo todo o conteúdo em um instante. Char está brincando com fogo. A voz da Snake Viúva tinha um raro toque de excitação. The Old Will é a consciência de todas as formas de vida no mundo das sombras, incluindo as montanhas, rios e florestas. Só conscientemente fará um pensamento a cada poucas centenas de milhares de anos. O que ela está fazendo definitivamente resultará em raiva do mundo Will. Isso é uma oportunidade para nós. Você é ingênuo demais. Leylin despejou impiedosamente água fria na Snake Dovager. Você acha que eu não percebi os problemas com os genes dos seres humanos ao redor? Isso não é bem isso, olha. Ele então enviou a informação que ele havia gravado para a Cobra Viúva. Houve um período de silêncio do outro lado, embora a marca do frasco começasse a mostrar tremendas vibrações. Evidentemente, ela estava extremamente abalada. Como ela ousa? O Projeto X não foi aplicado apenas aos seres humanos. Insetos, animais, até micro-organismos. Cerca de 60% de todas as criaturas biológicas do mundo já foram afetadas. O tom de Leylin era gelado. Além disso, o plano não termina aqui. Espectros extradimensionais, energia pura, e até mesmo consciente da própria Terra. A radiação da trama das sombras prendeu tudo, e eles não podem escapar. Com o AI-chip coleta dados para ele, as habilidades de Leylin nessa área obviamente superavam todos os outros seres. Com seu grande poder de persuasão e gráficos analíticos, a Snake Viúva do outro lado não teve nenhuma chance de falar. Se o alvo de Char fosse apenas os humanos, isso seria realmente uma oportunidade para nós, já que ele só tem no máximo 20% de acesso à vontade mundial. Fazer isso irá definitivamente resultar em eles serem abandonados pelo mundo Will. Mas ela, em vez disso, detém tal controle extremo, mordiscando o mundo das sombras. Ela controla mais da metade do Old Will já. Não importa o quanto você tente resistir, você não será capaz de igualar o favor que ela recebe. Leylin concluiu. Na verdade, ele pensou bem nos métodos de Char. Se eles não estivessem por perto para interferir, ela definitivamente teria sucesso. Além disso, fundir-se com o mundo certamente faria com que alguém perdesse uma parte de si mesmo. Essa era uma assimilação no pensamento de todas as formas de vida inteligentes do mundo das sombras, e até Char não pôde evitar isso. No entanto, uma vez que esses 2 planos estivessem completos, não haveria mais obstruções. Em outras palavras, Char estava atualmente no processo de fusão com a vontade mundial, tornando-se uma consciência que devorou um mundo inteiro. De fato, apenas um deus poderia ter tais entranhas. A racionalidade dos magos nunca os deixaria fazer algo tão insano. Verdade seja dita, Leylin provavelmente faria algo semelhante, dada a situação também. Os Varlocks eram um pouco mais malucos que os magos, afinal, e ele acreditava que havia uma grande probabilidade de sucesso aqui. Char foi um exemplo. A Cobra Viúva permaneceu quieta por um longo tempo no outro lado, antes de finalmente enviar uma transmissão de alma cheia de má vontade. Então, nós só podemos desistir. Não. Nós ainda temos uma chance, ou eu há muito tempo deixei o mundo das sombras.
Os pensamentos de Leyline eram o completo oposto do de Snake Dovahir. Esse plano é realmente impecável, mas não há tempo suficiente para prosseguir com isso. Este poderia ser o preço que a Senhora da Noite tinha que pagar para exterminar outras existências de leis, bem como para recuperar. Pode ser por isso que ela ainda não acabou de corroer o mundo ainda. Nossa única chance de destruir seus planos é o exato momento em que a árvore da vida se move. Depois de aplacar a Snake Dovahir e se encontrar na capital imperial Keralen, Leyline fechou a marca do jarro enquanto olhava a fundo no pensamento. Char deu a Leyline uma ótima lição para entender o mundo. Pela mesma lógica, mordiscando o controle para dominar o mundo, parece plausível no mundo dos deuses, embora fosse mais difícil. Agora, enquanto Char tem controle sobre mais da metade da vontade mundial e pode usar a força mundial de origem a qualquer momento, isso também significa romper completamente a relação original de ter se fundido com a vontade mundial. A parte do mundo que não tinha sido controlada irá definitivamente lutar contra esta corrosão e talvez colidir contra Char violentamente. Quem sabe, seu corpo principal poderia estar ocupado com isso. O fato de que a Snake Dovahir e eu ainda podemos estar no mundo das sombras e não sermos encontrados pela Senhora da Noite é a melhor prova. O espaço brilhou e o corpo principal de Leyline subiu no céu. As estrelas e a lua cintilavam nos céus escuros, enquanto as rajadas frias de vento sopravam ar fresco em seu rosto. Já é noite. Leyline olhou em uma direção, capital imperial Keralen. Vamos resolver tudo lá. A capital imperial era o centro de pesquisadores e mecânicos do Império das Sombras, o berço da lendária série Rapid Shadow. Muitas coisas ainda não disponíveis para o mundo maior, ou coisas que só existiam rumores, estavam todas presentes aqui. Os guardas imperiais estacionados no centro da cidade tinham o melhor dos equipamentos, protegendo o Palácio Imperial dia e noite. A cidade imperial tinha uma área de cerca de 10% da capital, mas não era uma estrutura extravagante. Pelo contrário, era uma cidade robótica cheia de caráter tecnológico. O Centro de Pesquisa Imperial, a Universidade Imperial e todos os tipos de instituições de pesquisa de alta tecnologia cercaram a área, formando um círculo ao redor da cidade. Havia uma câmara escura extremamente secreta dentro dessa cidade de alta fidelidade, localizada a milhares de metros de profundidade, com muros de mendur quase de 100 metros de espessura. Este metal era o mais sólido conhecido pelo Império, com as melhores propriedades de isolamento. Normalmente seria vendido pelo grama por preços astronômicos. A princesa se dirigiu silenciosamente para a entrada da câmara escura, removendo seu relógio de pulso, pulseira e todas as outras tecnologias de seu corpo. Somente depois de múltiplos testes rigorosos e humilhantes ela poderia finalmente entrar na câmara escura. A sala tinha decorações muito simples, com uma lamparina a emanar raios de luz. Poder-se-ia ver alguns dos volumes que estavam caindo em algumas prateleiras quebradas. Atrás de uma mesa de madeira preta estava sentado um homem de meia idade com cabelos grisalhos, parecendo extremamente equilibrado. Um fraco brilho emitido pela antiga formação mágica atrás do homem, entrelaçando-se ao redor da princesa. Se alguém olhasse mais de perto, 2 itens poderiam ser vistos no centro da formação da magia, sendo um deles uma fonte de recarga de energia, e o núcleo algumas escamas de peixe vermelho e um par de globos oculares encolhidos. Pai! A princesa ajoelhou-se lentamente. O profeta cego livro da salvação de Ari foi retirado e guardado, completamente selado. Os exércitos rebeldes nas Ilhas Demoníacas foram na maior parte exterminados, mas Crowley da Aliança Bloodline conseguiu escapar. Por favor, me castigue, pai. A princesa relatou primorosamente. Você fez bem o suficiente, Ling. O imperador que tinha controle sobre todo o Império das Sombras falou, enquanto o mestre estiver feliz e desviar a atenção de nós, então teremos sucesso. Mesmo quando à custa do livro da salvação. O imperador parecia bastante animado, um rubor raro subindo em suas bochechas. Você sabe quem é o profeta cego? O imperador parecia muito ansioso para falar hoje, e mesmo se ela fosse a princesa, Ling não tinha escolha a não ser ouvir obedientemente. Era um mestre dos tempos antigos, mantendo a mesma quantidade de poder que Snake Dovahir. Ari era uma reencarnação de uma parte do consciente do profeta Kali.
Esta é a razão pela qual o livro da salvação contém previsões terrivelmente poderosas. O profeta Kali. A princesa olhou para cima, concentrando-se nos globos oculares encolhidos na formação mágica por trás do imperador. Isso mesmo, esses são os olhos de Kali, a razão pela qual Kali só poderia ser chamado de profeta cego depois de reencarnado. Há também as escalas reversas do protetor de sereia de Telemestre desconhecido. O imperador de repente começou a tossir vigorosamente, o rubor em seu rosto mais pronunciado. O império trabalhou centenas de gerações, e fez uso de inúmeros favores para obter estes 2 itens. Apenas com sua proteção podemos nos comunicar tão livremente sem medo de ser descobertos por essa pessoa. À menção desse ser, o imperador ainda baixou a voz, evidentemente de um medo habitual. Agora é nossa chance! O livro da salvação previu que a serpente da cobra retornará. Ela tem a capacidade de lutar contra essa pessoa, então, quando chegar a hora, nosso plano poderá ser bem-sucedido. A família real será verdadeiramente revivida, não será mais um escravo de um mestre. De alguma forma, a princesa Ling sentiu um olhar enlouquecido no rosto do pai como se ele fosse um louco, aceitando uma grande aposta por isso. Ling ficou em silêncio por um momento antes de persuadir com voz rouca. Mesmo assim, de repente mudar o plano da árvore da vida e o projeto X poderia. Eu planejei tudo. Não haverá nenhum problema. O imperador balançou os braços decisivamente. Quando chegar a hora, os pensamentos do meu mestre depois de assimilados permitirão que se tornem um deus em um instante, libertando a família real do controle.